Abrindo a palavra de Deus, no capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Nós vamos ler do verso 1 ao 9, é uma sessão não muito longa de todo o capítulo, mas ele trata de questões muito práticas e normalmente os pregadores eles pregam o capítulo 21 todo, mas são tópicos tão importantes, tão práticos que eu vou tentar abordar um por um na sequência da exposição. Verso 1 ao 9 diz assim, Deuteronômio 21. Quando na terra que te der o Senhor, teu Deus, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os seus anciãos e os teus juízes e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada que não tenha trabalhado, nem puxado com jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha, chegar-se-ão os sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciãos dessa cidade, mais próximos do morto, lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue e os nossos olhos não viram derramar-se. Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Vamos à presença de Deus, mais uma vez em oração, irmãos. Senhor, quando nós abrimos a Tua palavra, mais uma vez, para ouvirmos a Tua voz, pedimos ao Senhor que, pelo Teu Espírito, nós possamos ser instruídos por Ti mesmo nessa manhã. Que o Senhor nos mostre a seriedade do pecado, a gravidade do pecado, a gravidade e a responsabilidade daqueles que devem zelar pela retidão, pela pureza, não só da igreja, como também da sociedade, ó Deus. Tem misericórdia da nossa alma. Glorifica Teu Filho nessa manhã e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vivemos uma época, irmãos, em que é extremamente confusa os conceitos. Por exemplo, por um lado você tem pessoas que vão se levantar contra a possibilidade de alguém matar uma tartaruga, ou mesmo pescar um peixe fora de época, quando não é a época da pesca. Você tem multas severas, você tem uma ação direta da sociedade. Eu não quero entrar no mérito se isso é bom ou ruim, quanto à questão moral. Moralmente certamente não é, mas para o bem-estar de uma nação, não quero entrar no mérito disso, essa não é a minha intenção. Mas eu quero só fazer uma comparação. E ao mesmo tempo você tem regras e leis que vão afrouxando cada vez mais, permitindo que as mães matem seus filhos no útero, ou que o aborto seja aprovado em esferas cada vez mais, em tempos cada vez mais longos, isto é, a criança agora, no último trimestre, ela pode também ser abortada em determinado estado nos Estados Unidos. E essa é a intenção de um movimento que tenta criar um paralelo, não é, onde se zela pela vida de um lado e se desrespeita a vida pelo outro. E é estranho,
porque também você vai encontrar, não é, quantidade de crimes e de assassinatos não resolvidos e que ninguém se importa, não é, empilhados aí, casos absurdos, casos que já viraram história e ninguém consegue desvendar o caso e ninguém se empenha, porque existem casos que certamente não vão ser desvendados, mas ninguém se empenha para poder resolvê-los. E então se deixa para lá, a morte de alguém não é tratado com a dignidade que deveria ser tratado, né? O derramar do sangue de alguém é algo sem importância na sociedade, e nós estamos vendo se multiplicando isso nos nossos dias de tal maneira que chega um momento que a gente não consegue mais sentir aquela empatia com esse tipo de sofrimento, e é tão normal, aparentemente, que nós mesmos não nos importamos com isso. O Senhor, nesse texto, não é, ele mostra a seriedade de alguém tirar a vida de outro e esse que tirou não ser punido. Porque se aqueles que deveriam cuidar da justiça não cuidarem, o Senhor diz, eles pagarão pelo seu crime. Porque não haverá inocente quanto a isso. É possível, é necessário que todos façam o seu esforço e o máximo que puderem para poder revelar aquele crime e nunca inocentar um culpado e nem condenar o inocente. João Calvino, comentando esse texto, ele começa as suas palavras dizendo exatamente assim. A intenção exata desse trecho da Escritura, diz ele, né, é nos fazer compreender que nós deveríamos odiar o derramamento de sangue, nós deveríamos odiar o assassinato e nós devemos odiar o ultraje. Ele diz, é essa a razão pela qual o Senhor nos ensina isso aqui, para que possamos abominar o derramamento de sangue, possamos abominar o assassinato. Calvino, ele faz uma análise importante também, é importante frisarmos o comentário dele, que não é necessariamente o comentário, são os sermões dele nesse particular, e ele vai extrai um conceito interessante. Ele diz, ora, anteriormente nós ouvimos Deus tratar sobre a possibilidade de alguém matar alguém sem ter a intenção de matar, e ele estabeleceu uma cidade de refúgio, que essa pessoa vai para lá se esconder, e lá ele é poupado. Mas, ele diz, na sequência você vai ver, se ele matou de fato alguém, corre para a cidade de refúgio, e aqueles protegerem esse indivíduo, a juízo de Deus vai vir sobre eles. Porque você não pode proteger o culpado. E aí o texto diz, você deve trazê-lo para o vingador, e ele vai executar a justiça sobre ele, mas não proteja o culpado. Você vai encontrar, por outro lado, Deus ordenando entrar na cidade, no capítulo anterior que nós expomos, no capítulo 20, e dizendo, ora, se aquela nação tiver paz e quiser paz contigo, eles moram longe, eles quiserem paz com vocês, então façam paz, ninguém morre. Mas se eles quiserem guerra, sitiem a cidade, depois matem todos os homens e levem cativo as mulheres e as crianças. Mas com os povos que estão ali em Canaã, não façam paz com ninguém, executem todos. E agora o Senhor diz, se tiver um sangue derramado na terra, não pode passar despercebido. Que coisa interessante isso. Isso mostra, irmãos, a falácia do argumento daqueles que tentam provar que o fato de Deus mandar tirar a vida dessas pessoas é contraditório com leis que proíbem a morte. O Senhor é o Senhor da vida. Ele que protege a vida, Ele que tira a vida, Ele que determina. E Ele é juiz. Ele é o único que pode julgar com a severidade, com a profundidade. E Ele diz, não façam acordo com os povos que estão na terra, para que eles não levem
as suas filhas ou seus filhos adorarem falsos deuses. Mas agora, o Senhor diz, eu não mandei matar. E alguém tirou a vida do outro. Eu não dei ordem para tirar a vida. Não foi instituído pelo Estado. Porque Deus deu autoridade para o Estado de espada para tirar a vida. Não foi instituído pelo Estado. Não foi ordenado por mim. Foi um crime. É um crime. Nós sabemos, irmãos, que o pecado ele ama a escuridão. O pecado ama não ser visto. O pecado ama a falta de luz. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. É só você olhar para o seu próprio coração e ver que os nossos pecados, eles são cometidos na ausência de luz. Se ninguém vê, pelo menos nós achamos que ninguém está vendo. Não é diferente o assassinato. Ele matou alguém, alguém foi morto, diz o texto. Volte comigo para o verso 1. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, e aqui lembre-se disso, irmãos, essa é a terra que Deus te deu, você vai possuir essa terra. Se achar algum morto, entenda isso, esse morto, ele aqui ele deve ter alguma marca de ferimento, ele não foi uma morte súbita, não é, porque aqui haverá uma necessidade de que se julgue o caso. Ele diz, acharam alguém morto, e esse termo, não é, o termo, a maneira como em hebraico se forma a frase, o verbo aqui é cair morto, literalmente, cair morto. Então esse é um termo muito comum em guerra, os que caíram mortos, não é? É muito comum. Então, mas aqui nesse caso, alguns vão pensar que é guerra, mas aqui não me parece uma guerra. Tanto é que não está se falando que em guerra você tem as regras claras da guerra. Aqui ele está falando de alguma coisa pessoal, de alguma coisa associada com uma intriga entre pessoas e que ninguém tinha conhecimento. E a pessoa planejou a morte, e aqui é o crime perfeito, aparentemente. Ele diz, olha, para possuí-la, se achar alguém morto, caído no campo. Está lá, caído no campo. Sem que se saiba quem o matou. E aqui, esse é o grande ponto, ninguém sabe quem o matou. Então, aqui, veja, tem alguém morto e ninguém sabe quem matou. Todo pecado precisa ser punido. E o pecado de assassinato, ele é a perda da vida, é tirar da própria vida da pessoa. E quem vai tirar a vida dessa pessoa? Quem vai tirar a vida dele? Ninguém sabe quem é ele. Quem foi que fez isso? Quem matou essa pessoa? Ninguém sabe, o texto não deixa, o texto diz claramente, não se sabe quem é. Então, hipoteticamente, a figura é clara, sem que se saiba quem o matou. O que é que você vai fazer? E aqui entenda, não significa dizer que não se tentou saber, não significa dizer que não tentaram descobrir, é que não conseguiram descobrir. Até porque, lá embaixo você vai ver que os juízes vão lavar as mãos e dizendo, não fomos nós, nem da nossa tribo. Eles vão ter que dizer abertamente que não foram eles que mataram e não viram. Porque se eles viram e não fizeram nada, eles serão condenados também. O Senhor vai dizer claramente, ele diz, perceba, não se sabe quem o matou, mas lá embaixo vai se dizer, eles buscaram saber. É só você dar uma sequência comigo lá embaixo, desça um pouco no texto comigo, você vai ver, verso 6 vai dizer, todos os anciãos dessa cidade mais próximos do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão, as nossas mãos não derramaram esse sangue e os nossos olhos não viram derramar-se. Então, não só nós não derramamos, como nós não vimos quem fez.
nós vamos lavar as nossas mãos no sangue. Não se sabe quem cometeu o crime, não se viu, apesar de ter buscado saber. Você imagina então, irmãos, que a Escritura, ela vai nos ensinar com tanta clareza que o crime deve ser punido. E se o assassino, escapar, os juízes e todo o povo tornam-se culpados daquele crime. Eles precisam declarar que não fazem parte daquilo por meio de uma cerimônia. As nossas mãos estão limpas. Mas quando não é conhecido por quem esse homem foi morto, o Senhor diz com toda clareza que não basta apenas protestar, é necessário fazer uma oferta. Uma oferta, e haverá um sacrifício solene, em que os anciãos, os juízes, os sacerdotes estarão presentes, onde todas as autoridades estarão presentes ali. Toda a cidade representada. E diz o texto que eles vão orar por perdão. Venha comigo, por favor, ainda. No mesmo texto, ele vai dizer assim, ele diz assim, a partir, no verso 8, sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. Veja, ele não apenas oferece, como eles oram a Deus. Senhor, não coloque a culpa desse sangue em nós. Você sabe o que é isso, irmãos? Quando se autoriza, quando os donos, os servos de Deus que foram estabelecidos por Ele para poder estabelecer leis no mundo, no país, quando os magistrados autorizam a morte de criança, quando eles têm nas mãos o sangue dessas crianças, quando será cobrado dele, e se imagina que isso é apenas um direito da mulher, a própria mulher que faz isso, ela leva o sangue da criança nas mãos, a culpa. E o silêncio da sociedade, e o silêncio dos homens, e a aprovação de alguns. Saiba-se disso, anuncie a todos, haverá um dia em que eles se apresentarão diante de Deus e não poderão escapar. Cada sangue derramado, Deus vai cobrar dos juízes que estabeleceram leis para matar. Cada um deles, cada sangue. Você vai encontrar juízes que vão para casa, que têm famílias e que vão ser tratados piores do que Hitler naquele dia, porque mataram mais gente do que Hitler. E eles também são respeitados na sociedade, vão e vêm, andam para cima e para baixo, mas o Senhor diz, eles serão culpados. E o sacerdote diz, Senhor, não faça cair sobre nós a culpa desse sangue. Se uma sociedade não presta atenção na morte de milhares de crianças, eles vão prestar atenção num homem que caiu num campo e ninguém sabe quem o matou. Só esse, precisa passar por esse ritual todo. Você imagina milhares de crianças. Milhares de crianças. Eu já disse a vocês, uma vez Sinclair Ferguson disse, está nas mãos dos americanos o extermínio de uma nação como a Escócia.
pela quantidade de crianças que eles já executaram. São mortos. O Senhor estabelece um princípio aqui que nos faz claramente entender que é sério e que não pode ser tratado como algo de menor importância a morte de qualquer um. Nós aprendemos na Escritura Sagrada, irmãos, que lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, depois do dilúvio, Deus disse: aquele que matar o que é a imagem e semelhança de Deus, esse será morto. Esse será morto, é o que a Escritura diz. Aqueles amam o segredo e a impunidade. Hoje são leis e que as pessoas fazem isso com orgulho na nossa sociedade. O profeta Isaías, no capítulo 26, verso 21, diz o que acontecerá naquele dia. Acompanhe a Escritura comigo, por favor. Profeta Isaías, capítulo 26, verso 21. Diz assim o texto sagrado: pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. A terra não mais encobrirá os que foram mortos. Nada ficará oculto. O Senhor trará à tona os segredos do coração, e os que cometeram tais crimes serão envergonhados diante de todos, e principalmente diante de Deus. Por mais que tenha sido feito um esforço diligente, examinado as circunstâncias, o texto diz que algumas precauções devem ser tomadas aqui, né? Primeira coisa que eles devem fazer, veja, se você voltar comigo para o texto de Deuteronômio, quem primeiramente ele vai delimitar o lugar onde foi feito o crime, né? A cena do crime. Então, algumas regras são colocadas aqui para se estabelecer a verdade. Veja o que ele diz na sequência do verso 2. Sairão os teus anciãos e os teus juízes. E aqui veja, aqui ele está falando dos magistrados, não é? Principalmente os anciãos e os juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Então, ele morreu em determinado lugar, certo? E ele vai pegar as cidades, eles vão medir as cidades que estão mais próximas de onde ele morreu. E eles vão determinar, veja a sequência do texto, né? Os anciãos da cidade mais próxima do morto tomarão uma novilha da manada. Então, eles vão determinar qual é a cidade mais próxima dele, porque cairá sobre eles a culpa. Primeiro, onde morreu, qual a cidade mais próxima, a culpa cairá sobre eles. Então ele diz, os anciãos virão, e veja agora depois dos juízes analisarem tudo, o verso 3, os anciãos da cidade mais próxima, uma vez determinada qual a cidade, os anciãos são chamados e eles virão. Tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem puxado com jugo, e a trarão a um vale de águas correntes, que não foi lavrado, nem semeado, e ali naquele vale desnucarão a novilha. Chegar-se-ão ao sacerdote filho de Levi, porque o Senhor
teu Deus os escolheu para o servirem, para abençoarem em nome do Senhor e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: as pessoas públicas devem ser solícitas para o bem público. E aqueles que estão em poder, ou têm poder que Deus deu a eles, e têm reputação nas cidades, devem se colocar para ser remédio contra aquele sofrimento. Eles precisam se dispor para isso. Como o texto claramente diz. Aqueles que estão próximos ali, os sacerdotes e levitas próximos ali, os anciãos próximos dali. O Senhor é o Rei de Israel. E os reis, os juízes, os magistrados são seus ministros. O Senhor é o Rei. Os magistrados e os juízes são seus ministros. Eles devem governar segundo a palavra de Deus, segundo a palavra que sai da boca de Deus. Como diz o texto, toda controvérsia, toda questão deve ser tratada segundo a palavra de Deus. Agora você imagina uma sociedade que tenta se desvencilhar das amarras ou das algemas, como diz o Salmo de número 2, eles tentam sacudir fora as algemas, as leis que Deus estabeleceu, os critérios, e eles criam seus próprios critérios, eles criam suas próprias leis, eles afrouxam os valores. Eles tornam mais fácil hoje o divórcio do que o casamento. Eu lembro numa época não muito distante, que alguém dizia, era um processo, tinha um divórcio, tinha um desquite, era uma terminologia longa, até você ter a separação. Hoje é mais fácil separar do que casar. Os homens vão afrouxando as leis, eles vão criando formas claras de que o homem viva a sua iniquidade. Eles não são mais ministros, eles são ministros de Deus, mas não realizam a vontade de Deus. Quando matar alguém torna a pessoa digna do máximo de 30 anos, porque ele pode ser 200 anos, mas ele não passa mais de 30. Depois de um terço, de um período na prisão, ele já começa a passar por um processo de libertação, e ele começa a sair da prisão, e ele mostra, vale a pena matar, vale a pena tirar a vida dos outros. Os nossos magistrados, eles não regulam, eles não estabelecem leis segundo a palavra de Deus. Eles querem punir com maior severidade até mesmo aquilo que Deus ordenou e tratar com menor severidade aquilo que Deus proibiu. Nós estamos vivendo aí, vou falar um pouco disso em outra exposição, que nós vamos falar sobre o apedrejamento dos filhos. Ele vai falar lá em outra sessão que os filhos devem ser desobedientes. Vamos falar um pouco sobre a autoridade dos pais, em outra oportunidade. Por isso eu decidi separar os sermões. Mas nós estamos vivendo hoje uma situação difícil para nossa irmã Simone Quaresma, porque ensinou como disciplinar os filhos e como fazer isso. Isso é motivo hoje de um processo. Essas mesmas pessoas, elas vão levantar a bandeira de vocês podem matar os seus filhos no útero, só não pode discipliná-los quando nascerem. Vocês podem arrancar as pernas dele, os braços. Só não pode discipliná-lo.
uma sociedade corrompida. Deus é o rei e os magistrados são seus servos e deveriam exercer isso como Ele ordena. Que privilégio para Israel, irmãos, ter guias, gente que supervisiona suas vidas, que governa suas vidas. Que privilégio. Ali perto, o mais próximo, o ancião, o levita, o sacerdote, estão ali na cidade. O Senhor deixou o governo para a igreja. Que privilégio para a igreja. Quando irmãos passando angústias, seja no casamento, seja na vida, liga para o pastor, meia-noite, 1h, e o pastor pega um carro, viaja 15, 20 quilômetros para ir ver a pessoa, volta 4h para casa. Que bênção você ter alguém perto, alguém que chega logo, que vai ao encontro. Que bênção, Deus estabeleceu isso para o seu povo e para a nação. É poder chegar, é poder, ao ser chamado, chegar e estar próximo. A Escritura diz que Deus cuida do seu povo e deixa as autoridades bem do lado delas. Mas eles não conseguiram desvendar o crime. A morte não ficará impune. É necessário um sacrifício. É importante entender que talvez a palavra técnica não seja sacrifício, né? Mas um protesto solene, como se dizendo, é assim que aconteceria com o assassino caso ele fosse encontrado. A discussão esse aqui é um sacrifício, porque eu penso que existe um elemento de sacrifício, até porque ele ora pelo perdão do pecado dele, então o sacrifício vai produzir isso. Mas também há um aspecto de protesto, porque o sacrifício não é feito no altar, isso é um ponto fundamental, não é feito no altar, e o sacrifício é no altar. Isso vai ser feito num vale. Vai ser feito num lugar onde não foi arado, não foi trabalhado, onde o animal nunca carregou uma carga. Provavelmente para mostrar, irmãos, que é isso que acontece quando a violência toma conta da nação. Quando o pecado ele é ocultado, quando a vida não se tem valor. E ele diz, a terra para de produzir. Não é algo simplesmente puro, não. É algo que não produz, uma terra que não produz. E muitas vezes as pessoas querem imaginar o seguinte, nós precisamos cuidar do planeta. E por um lado, criam leis absurdas, e por outro, matam todos. Você quer fazer virar chuva ao seu tempo? Você quer ver a terra produzir, como diz o profeta Oséias? Sirva ao Senhor, ande segundo a sua lei, obedeça os seus mandamentos, cumpra a sua palavra, tire a violência do seu meio, não poupe o criminoso, denuncie a iniquidade. Você quer ver a terra ser rica? Ande segundo os padrões de Deus. Não um sistema do Greenpeace é que vai resolver o problema impedindo você de matar ou de comer determinada coisa. Aqui o texto está dizendo, é porque, irmãos, nós não andamos segundo a lei de Deus. Você vai pegar esse animal, você vai trazer um rio de água corrente. É um lugar onde não se plantou, onde não se colheu nada. Um animal que nunca trabalhou. E executa a vida, tira a vida dele. Quebra a nuca. Não derrama sangue, não. Não há derramamento de sangue.
Por quê? Porque vem a última parte. Os sacerdotes, e aí veja o texto comigo, por favor. As nossas mãos, no verso 6, todos os anciãos dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue e os nossos olhos não viram derramar-se. Nós vamos lavar as mãos aqui. Não fomos nós. Nem vimos quem fez. Porque se eles viram e não fizeram nada, eles vão ser punidos por isso. Se eles protegeram o culpado, eles vão pagar por isso. O que aconteceu com aquele animal aconteceria com eles, caso as palavras deles não fossem verdadeiras. Não fomos nós e não vimos. O ato de lavar as mãos é um ato de pureza. Lembro do salmista quando diz: eu lavo minhas mãos na inocência para rodear o teu altar. Eu lavo minha mão na inocência. Mas lembre-se claramente de Pilatos, que disse: eu lavo as minhas mãos diante do inocente. A tradução de uma expressão latina diz assim: um simples protesto não é válido quando os fatos contradizem o protesto. Ele lava as mãos protestando, dizendo: não sou eu, mas os fatos contradizem aquilo. Então, não tem valor aquele ato. Não é um ato que por si me purifica. É um ato que declara que de fato eu não sei, que de fato eu não vi, que de fato eu não derramei. Pilatos disse: eu lavo minhas mãos. Ele sabia que ele era inocente e ele não poderia lavar as mãos. Ele tinha de exercer o seu poder de governo. Era a autoridade dele libertar o inocente e punir o culpado. Não poderia sair ileso daquilo ali. Quando terminou aquele momento, os sacerdotes então oram ao Senhor, dizendo: Senhor, seja misericordioso para conosco. Não traga sobre nós o juízo desse assassinato. O que esse assassinato merece, não faça recair sobre nós. Foi feito na cidade. Não permita que aconteça na cidade, Senhor. Seja misericordioso com teu povo, Israel. Ora, irmãos, quando nós nós ouvimos a impiedade dos ímpios, quando nós olhamos para a iniquidade dos homens, nós precisamos clamar com toda a força a Deus: Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Senhor, compadece-te do nosso povo. Há tanta iniquidade no nosso meio. Há tanto mal na nossa sociedade. E somos insensíveis a tudo isso. As nossas orações precisam ser trazidas a Deus. Por isso que no finalzinho da narrativa, ele diz assim, verso 9, finalzinho do 8, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada.
assim eliminarás a culpa do sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Não é à toa que Davi diz: Senhor, livra-me da culpa do sangue. Livra-me, Senhor, a culpa do sangue. A terra onde o sangue é derramado, irmãos, esse sangue clama aos magistrados por justiça. E se não é ouvida, se não é ouvido o clamor, então esse clamor continua aos céus. Se os magistrados não cumprem, a voz continua aos céus. Lembrem-se do que Deus disse a Caim. Foi em segredo que ele matou Abel. Foi sozinho que ele matou Abel. Foi no campo que ele matou Abel. Foi num cenário como esse. Não havia testemunhas. Ele leva o irmão, mata o irmão. O sangue jorra no chão. E Deus então chama Caim e diz: Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim. A voz do sangue do teu irmão clama-me. Ele clama por justiça. E eu executarei justiça. Lembro das palavras em Apocalipse, quando as almas dos que foram decapitados estão ali ao redor do trono clamando por justiça. Não pensem que a alma dos que estão usufruindo da glória estão ali cheio de raiva. Senhor, mata os inimigos. Não! O sangue na terra chega ao Senhor e fica diante do seu trono. E então ele envia a destruição sobre os seus inimigos, porque Deus ouviu o clamor do seu povo. Ora, irmãos, se a morte de uma pessoa é tão séria na Escritura, se o não exercer justiça a um único indivíduo é tão sério na Escritura, cuida do teu coração. Não odeia o teu próximo, porque quem odeia é assassino. Trata do teu coração, porque antes de Caim te derramar o sangue de Abel, o seu rosto descaiu. O ódio tomou conta do seu coração. Essa é uma marca dos crentes. João, na primeira carta, capítulo 3, verso 10, diz: essa é a diferença, essa é a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo não praticam a justiça, nem amam os seus irmãos. É por isso que o assassinato é uma marca própria e os assassinos não herdarão o reino dos céus. Cuidado, irmãos, com teu coração. Cuidado com teu coração. Na mesma carta de João, ele lidando com o mesmo tema da morte, na sequência ele diz: ora, todo aquele que tem recursos nesse mundo e viu seu irmão passar necessidade e não socorrê-lo. E João está dizendo: olha, essa é uma outra forma de matar o outro. É não se importar com o outro, é não ter misericórdia do outro. Eu tenho condições e vejo meu irmão com fome, João diz, e não socorro. Ora, a lei de Deus, ela não lida apenas com as pessoas que nós derramamos o sangue na terra, mas as pessoas que nós desprezamos na terra, que nós odiamos de coração. Isso são aquelas que nós deixamos mortas na terra, lançadas no chão.
onde o nosso sentimento é o mais terrível possível. Cuidado com o teu coração, irmão. Se é tão grave tal pecado, cuidado com o teu coração. Mortifica o teu coração. Ensina, aprende com o Senhor a amar os que o odiavam. Porque o nosso Cristo, irmãos, o Cordeiro, inocente, que nunca pecou, foi morto. Foi odiado pelos homens. E o seu sacrifício, a sua morte, é capaz de perdoar os assassinos, os adúlteros, os homicidas, os prostitutos, os mentirosos. Esse cordeiro que foi morto, amado pelo Pai, odiado pelos homens, derramou seu sangue para que os nossos pecados fossem todos perdoados. E por causa dele, nele, aprendêssemos a amar uns aos outros e respeitar uns aos outros, nos importar uns com os outros. O que é que você pensa sobre a morte de alguém que morreu de modo injusto? O que isso causa no teu coração? Qual pavor, qual medo, qual angústia que você tem na alma quando você olha para a sociedade e vê o crime imperando em todas as esferas? Que sentimento eu tenho? Eu penso como Deus? Eu abomino a morte de alguém que não foi ordenado por Deus, nem executado pelo Estado como ordenado por Deus, mas foi um crime. O que é que eu penso? Como eu sinto? O que é que eu falo sobre isso? Avalie o seu coração. E por outro lado, comece a tratar do teu próprio coração também. É o lado positivo disso. Se Deus vai fazer assim, é porque Ele não vai tratar o crime e a morte de alguém como algo de menor importância. O que ainda fazes odiando o teu irmão? Peça misericórdia a Deus hoje. O que ainda fazes odiando o teu irmão? Só o Cordeiro que foi morto é capaz de perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e livrar a nossa terra do juízo de Deus. Nós sabemos que a história vai terminar assim. Deus vai destruir essa terra. E saiba disso. A violência se espalha como fogo por todo canto. Ele fez assim com o dilúvio. Diz o texto de Gênesis, os homens eram violentos. E ele destruiu o mundo com água de dilúvio. Vai ser assim o fim.
Guarda o teu coração. Zela pela verdade. E você, irmão, que pretende ser magistrado nessa terra, que pretende estabelecer princípios nessa terra, se guia pela palavra de Deus. Nunca, nunca, nunca aprove a morte de um inocente. Nunca. Porque Deus te chamará para prestar contas naquele dia. Deus tenha misericórdia da nossa alma. Vamos curvar nossa cabeça por algum instante em oração, irmãos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso, nós sabemos, ó Deus, que até mesmo um povo que era ímpio, como aqueles marinheiros lá que levavam Jonas, que estava fugindo da tua presença, eles tinham medo de que caísse sobre eles a morte, a condenação dos inocentes. Imagina, Senhor Deus, aqueles que te conhecem. Uma sociedade que deseja prosperar, mas que trata a vida com tanto desprezo, ó Deus. Nós não temos comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Nós não seguimos mais, Senhor Deus. Nós temos uma santa indignação. Nós temos uma santa indignação contra tudo aquilo que é contrário aos teus mandamentos, Senhor. Nós sabemos disso. E nós clamamos ao Senhor. Tem misericórdia da nossa alma, ó Deus. Não nos permita sermos assimilados pela iniquidade da nossa época e desprezarmos a vida como o Senhor nos ensina a amar, respeitar a vida. Não nos permita, Senhor Deus, sermos assimilados ou assimilarmos essa cultura, mas andarmos de acordo com a tua palavra e com os teus ensinamentos, tendo no nosso coração a clara definição de que é a tua lei que julga todas as coisas e é por ela e nela que nós vamos andar, Senhor Deus. Mesmo diante de toda e qualquer oposição nesse mundo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.